e nós vamos conversar sobre a doutrinação. Doutrinação na prática, baseada no livro do Hermínio de Miranda, Diálogo com as Sombras. Ele ressalta muito que este tipo de trabalho, esse trabalho que os doutrinadores, os encaminhadores realizam, ele deve ser feito na base do diálogo, e que esse diálogo não é uma competição. No momento em que nós estamos nesta tarefa, em que recebemos essa entidade, nós não devemos nos comportar como se nós estivéssemos fazendo uma confrontação, onde deve haver um vencedor e um vencido. Ou seja, diálogo não é competição. Nós não temos que ter em mente, e o cuidado para que isso não seja também inconsciente, de que naquele diálogo nós temos que sair vitorioso. Ou seja, se nós não conseguirmos encaminhar aquele irmão que nós estamos dialogando, conversando, é como se nós estivéssemos perdido essa batalha, vamos dizer assim. Então, ele ressalta em relação a isso, em que nós temos que ouvir, dialogar, sem nos portarmos como uma disputa, como uma batalha, como uma competição. E interessante ressaltar que todos nós podemos ser encaminhadores. Não há necessidade de que sejamos santos. Basta que nós tenhamos um sentimento básico, que é o sentimento do amor. Então, seria muito bom que tivéssemos uma elevação moral, que nós tivéssemos uma grandiosidade. Entretanto, não é necessário esperarmos esse tempo todo para sermos perfeitos, para iniciarmos nessa tarefa, nesse trabalho de doutrinação. Então, ele chama atenção em relação a isso, que pelo fato de nós ainda sermos seres tão imperfeitos, quanto aquele irmão que estamos recebendo, é que nós estamos em condição de servi-lo e ajudá-lo mais de perto. Veja só o termo que ele usa, servi-lo. Percebe como ele inverte muito essa posição? Interessante que ele ressalta a questão do diálogo, para que nós não nos coloquemos numa posição de sumos sacerdotes, onde estamos ditando regras, onde estamos recitando, onde nós estamos verdadeiramente pregando nossas normas, principalmente por quê? Porque nós pregamos normas em que nós ainda não temos a capacidade de vivenciá-las de fato, tais normas. Porque funciona mais ou menos assim. Quando nós estamos no trabalho, é como se nós estivéssemos num ambiente controlado. Ou seja, aqui, junto com os demais trabalhadores, nós não vamos gritar, nós não vamos nos exaltar, ou seja, nós vamos nos comportar, né, de uma forma civilizada, educada, porque nós estamos num ambiente controlado. Entretanto, o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira vida não se dá nesse ambiente controlado. Se dá onde? Na nossa realidade diária, no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos fora desse ambiente controlado, que é no nosso trabalho, que é na nossa casa, na nossa família, nós vamos verdadeiramente ser aquela pessoa autêntica. E aí lá nós cometemos os erros, nós nos exaltamos, nós agredimos, podemos ser mais mal educados, enfim. Então, que nós tenhamos isso em mente, de quando nós estamos aqui, nós somos mais santos, vamos dizer assim, porque nós estamos num ambiente controlado, nós estamos sendo observados e nós sabemos que nós estamos sendo observados.
Por esta razão, nos comportamos de um jeito. Mas que o nosso eu, nós verdadeiramente, não somos aquela pessoa que se apresenta naquelas horas do trabalho. Nós somos aquela outra pessoa que está lá fora. Compreende? Então, este ambiente controlado fica mais fácil. É como se nós nos enganássemos, nós nos auto-iludíssemos, vamos dizer assim. Porque seria mais fácil nós termos essa postura, vamos dizer, de mais soberba, de sumo sacerdote, e que ele ressalta para que a gente tenha esse cuidado, que nós tenhamos essa consciência no momento do trabalho. E chama muita atenção em relação ao fato dos médios terem as entidades manifestantes horas e muitas vezes, dependendo do tipo de trabalho, dias ligado ao médio, dias antes de acontecer o trabalho. E que isso também pode ocorrer com os médios, com os doutrinadores. Por quê? Porque se o doutrinador for atacado, devidamente atacado, ele pode faltar ao trabalho e, faltando doutrinadores, eles conseguem neutralizar, na verdade, com toda a reunião. Então, o que Hermínio ele ressalta, né? Você vai sofrer uma dor de cabeça, uma pressão sobre a nuca, um mal-estar generalizado, uma angústia, né? Você pode ficar com uma irritabilidade, até mesmo agressivo. Então, que isso seja corretamente identificado e que você não falte ao trabalho e se mantenha calma, se mantenha tranquila, porque isso é um processo muito natural que acontece tanto com os médios como com os próprios doutrinadores. E não devemos faltar ao trabalho, mesmo porque será no trabalho que esse mal-estar será sanado, será passado, né? E eu trouxe um extrato, então, do livro, em que ele comenta em relação à postura, né, do doutrinador em relação à entidade. Em primeiro lugar, por que nós não devemos nos portar de gurus, né, de sumo sacerdote? Porque o espírito que comparece para debater conosco os seus problemas e aflições não está em condições, logo nos primeiros contatos, de receber instruções doutrinárias, as quais nós professamos e com a qual pretendemos ajudá-lo. Ele não vem disposto a ouvir uma pregação, nem predisposto ao aprendizado, como ouvinte paciente ante um guru evoluído. Ou seja, ele vem com uma paciência zero. Não quero estar aqui, não quero conversar com você. Então, a nossa receptividade já fica prejudicada. Outras vezes, ele está perfeitamente familiarizado com pontos importantes da doutrina espírita. Ele sabe que é um espírito sobrevivente, que é uma alma imortal, ele conhece as responsabilidades dele, ele sabe sobre reencarnação, sobre a existência de Deus. Portanto, senhor doutrinador, o senhor não tem nada o que agregar de conhecimento a mim. Muito pelo contrário, quando você chama atenção em relação ao que vai acontecer lá na frente, ele diz assim, quando você mostra o quadro, ele diz assim, eu já sei que isso vai acontecer. Então, nesse momento, você não tem nada a falar para ele. O doutrinador fica como se fosse numa saia justa, se quer passar para ele essa postura, vamos dizer assim, de que sabe mais do que ele é um espírito errante, que ele é uma entidade que está abaixo e que você está lá para ajudá-lo, que você estará para salvá-lo, que você está lá para mostrar a ele como funcionam as leis de Deus. Compreende? Então, nós nos colocamos inconscientemente numa posição de superioridade moral em relação àquele irmão, àquela entidade que está sendo atendida. E isso não colabora em nada para o resultado da doutrinação, do encaminhamento.
Perceba que isto é algo que inconsciente. Nós não saímos de casa no dia do trabalho imaginando, pensando que nós somos seres superiores. Não é isso que nós estamos falando. Nós não saímos de casa pensando que nós vamos fazer um debate acadêmico. Ou seja, toda essa postura, o que se fala é que ela é inconsciente. Ela está colocada dentro de nós quando nós nos sentamos frente a frente com a entidade naquela tarde, naquela tarefa, e nos posicionamos de uma forma inconsciente. Porque nós somos trabalhadores voluntários, estamos ali sem ganhar nada por aquilo, vamos lá com o nosso coração para ajudar aquele irmão sofredor. Compreende? Então, já nós nos colocamos inconscientemente numa postura de que ele é uma entidade vingativa, que ele é uma entidade mal educada, que ele é uma entidade um réprobo, ou seja, inconscientemente nós colocamos ele num patamar inferior a nós, certo? E que isso nós deveríamos, no momento de fazer a nossa tarefa, ter essa consciência, esse alerta. E quando nós falamos em ambiente controlado, que nós somos muito educados quando nós estamos aqui fazendo a tarefa, né, fazendo o encaminhamento, mas que quando nós estamos fora desse ambiente, né, nós somos nós mesmos, ele fala assim, olha, esteja preparado para as impertinências, esteja preparado para as perguntas que virão. Então, nós temos que estar preparado para esse tipo de situação, em que nós estamos fazendo essa doutrinação e essa entidade, esse espírito, ele pode nos perguntar assim, você não tem força para deixar o vício de fumar. Como quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? Ou então, você não está limpa nessa história e quer me convencer? Ou seja, nesse caso específico, o doutrinador está envolvido no drama que está sendo apresentado. E, pelo visto, é um envolvimento bastante sério. Eu conheço você, sei como reage quando alguém lhe contraria e está aqui posando de santa? Você adora uma bebida e quer me fazer largar o vício? Ou seja, nós não somos santos, nem queremos nos posar de santos, vamos dizer assim. Então, não é que nós temos que deixar de fumar ou deixar de beber. Isso é uma evolução natural que um dia vai acontecer conosco. Então, nós não vamos deixar de fazer as coisas que a gente faz. Não é isso. Nós só temos que estar preparados para responder esse tipo de situação e, principalmente, termos consciência de que somos seres também em evolução, em nível de igualdade com esses irmãos que estão sendo atendidos. Pois bem, não significa que temos que ser gênios, que nós temos que ser excelente em debates, mesmo porque as forças involutivas, vamos dizer assim, eles estudam sobre debate, eles estudam sobre técnicas de debate. Assim como nós nos reunimos aqui, fizemos debates e estudamos, eles também fazem os seus grupos de trabalho, eles estudam as técnicas, eles já vêm aqui muito bem preparados de como que nós vamos usar a palavra, certo? Então, é importante que nós não levemos essa conversa como um confronto de inteligências, e sim como um confronto antes de coração, um confronto de sentimento, né? E nós vamos sim estudar, nós vamos estudar as técnicas, nós vamos estudar a doutrina, nós vamos estudar a apometria, mas isso tudo é só uma base, né? Porque, na verdade, o guarda-chuva disso tudo deveria ser o amor, o sentimento do amor, porque é essa emoção, é esse sentimento que, de fato, você vai conseguir sensibilizar aquela outra entidade, aquela outra parte, aquela outra energia, né? E quando nós recebemos espíritos que estão muito revoltados, que chegam, o que vocês querem? Por que vocês me chamaram aqui?
nessa primeira fala, em que são espíritos muito revoltosos, a dica, a orientação é que você evite falar: eu vim aqui para te ajudar. Porque, por mais que eles precisem de ajuda, eles não vão querer admitir que precisam de ajuda. E a partir do momento em que você fala: eu vim aqui para te ajudar, o que é ajuda? Quem ajuda quem? Ajuda quem está abaixo de você. Você estende a mão para quem está caído, você dá auxílio para quem esteja carente de alguma coisa. Ou seja, você de antemão você já notifica-o que você está num patamar mais elevado e que ele está num patamar menos elevado. Não é verdade? Então, assim, o vir aqui para te ajudar, ele deve ser usado para espíritos que já de antemão estejam precisando de ajuda e falem isso: me ajude. Os espíritos, normalmente espíritos sofredores. Para esse, sim, eu estou aqui para lhe ajudar. Mas aos demais, evite usar essa frase, porque você já agrega uma antipatia inicial, no início da conversa. Certo? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, né? E Hermínio sempre comenta assim, no livro por diversas vezes: ouça, ouça e ouça. Ouça muito e vá compondo esse quadro, vá ouvindo o que ele quer te dizer e vá fazendo o quadro com aquilo que ele te passa. Apenas ouça. Você não tem necessidade de responder a cada frase que ele fale. Então, se ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Você nem precisa, às vezes, responder, porque ele já vai emendar uma segunda frase logo em seguida. Eu não quero estar aqui. Quem é você? Não necessitamos, a cada frase que ele comente, nós fazermos a contra-argumentação. Se você apenas deixar com que ele vá falando, ele já vai dizendo as angústias, você já vai identificando o seu sentimento, sem precisar fazer essa contra-argumentação em tudo aquilo que ele for comentar. E o que seria esse ouvir, né? O que seria isso, escutar, ouvi-lo? Seria o que a gente chama de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É aquela escuta que nós fizemos sem classificar aquilo que nós estamos ouvindo. É nós escutarmos sem julgamentos. Então, você vai apenas ouvir, você não vai enquadrá-lo absolutamente nenhum âmbito, nenhuma dimensão. Você apenas ouve, certo? Você apenas ouve. E o segundo quesito, né, requisito seria termos a paciência, ou seja, que a gente dê tempo, porque quanto mais tempo o espírito ficar em contato com o médium, ele vai estar ali recebendo os fluidos, né, do médium, através do etérico ou do próprio perispírito do médium, que ele vai estar em contato, e que isso já vai produzir nele um grande benefício, às vezes até mais benefício do que a própria doutrinação do médico. Então, nós vamos ouvir, nós vamos escutar de uma forma ativa, nos nivelando, certo? Numa postura de nivelamento com aquele que nós estamos conversando, certo? E deixar que ele fale nesse momento, produzindo nele a melhor sensação que ele puder receber dos fluidos que o médium vai estar passando para ele, né? Numa postura de nivelamento. O que é essa postura de nivelamento? É aquela do início lá. É um diálogo onde eu me posiciono não como um confronto de inteligência, não como uma competição, e sim numa postura de quem está ali como um irmão também errante,
né, da mesma forma, vamos dizer assim, que essa entidade que está conversando conosco. Então, essa é uma figura que demonstra um nivelamento, que você vai se rebaixar, vamos dizer assim, para conversar com essa entidade. E não numa postura de que a entidade está lá pedindo pelo amor de Deus para que seja atendido. E quais seriam os principais obstáculos à doutrinação? O que é que poderia dar errado, vamos dizer assim, né? Então, ele ressalta assim, ó, a primeira questão, né, do encaminhador seria orgulho e vaidade. Ou seja, por que orgulho? Porque eu posso pensar que eu faço esse trabalho sozinha. Eu faço sozinha. Eu não tenho guia comigo, eu não tenho mentores aqui na reunião. Então, tudo o que eu falar vem de mim. Então, eu não tenho mediunidade, eu não tenho intuição, eu estou sozinha, né? Então, isso seria um grande obstáculo, porque, na verdade, nós não estamos sozinhas. Nós estamos sempre com os guias nos direcionando, nos intuindo. Então, isso seria um grande obstáculo nós não fizermos, ou dizer, né, eu não vou fazer uma doutrinação porque eu não sei fazer, porque eu estou sozinha, porque é eu que vou ter que falar. Né? Isso seria uma inverdade, né? Dúvida do que eu vou falar. Eu tenho receio, meu Deus, ele vai falar alguma coisa, será que eu vou saber o que falar? Se você deixar o seu canal aberto, você vai saber o que falar, sim, porque você não está sozinha, né? Medo do que eu vou dizer, né? Bom, e se eu não conseguir, se eu não saber o que falar, e no final eu não conseguir encaminhar, o que vai acontecer comigo? Eu vou me achar incompetente. Então, essa incompetência é uma questão do meu ego, na verdade, né? Estou sozinho, ele repete, né, a questão do orgulho e da vaidade. Você acha que é você, apenas você e você que está dominando toda a conversação e você pensa que está sozinho e aí isso seria um dos obstáculos, né, à doutrinação. A questão do egoísmo é porque eu não gosto que um outro companheiro que esteja no trabalho comigo venha me auxiliar naquela doutrinação. Porque às vezes nós estamos conversando com uma entidade e eu não estou conseguindo fazer um bom contato com o meu guia, o trabalhador ao lado está vendo toda aquela situação, já tem um contato melhor com o guia dele, ele recebe uma intuição, ele pode sim vir e fazer a interferência, avisando ao trabalhador, pedindo licença e conversando e fazendo encaminhamento. O que acontece nesses casos? Se o amigo que vem me ajudar, o que pode acontecer, né? Eu que estava ali e não consegui encaminhar, eu posso me sentir incompetente e posso ficar muito irritado também pela interrupção do colega que veio. E o outro que conseguiu encaminhar, ele pode ficar vaidoso. A Soyara não conseguiu, mas eu consegui encaminhar. Então, são perigos, são obstáculos que nós devemos estar atentos e alertas. E um dos últimos é a relação que eu acho que é eu diria assim que é um dos mais importantes. É você acreditar que a doutrinação tem um script. Ou seja, você segue uma única linha de doutrinação, de encaminhamento. Ou seja, por você julgar que você não tem a intuição, que você não tem contato, ou outras razões, né? Ou porque você achar que talvez seja mais fácil, independente da situação, você segue o seu script, você segue aquele protocolo. Então, independente da forma como a entidade chega para você, você vai, por exemplo, dar para todos eles banho de cachoeira, para todos eles você vai oferecer roupa ou comida, para todos você vai chamar um parente. Esses cuidados devem ser estudados, porque, por exemplo, aconteceu um caso em que a pessoa chama, vamos dizer, sempre a mãe. Ó, a sua mãe, a sua mãe. E um dia chamou o parente
chamou a mãe e a mãe tinha afogado ele, matado ele. Então, foi um mal-estar horrível no momento que chamou a mãe. Então, o que nesses momentos se aconselha que se faça? Você não chama, você não nomina o parente. Chega um momento, em momento X, em que você vai chamar alguém que o ama, você vai dizer assim, olha, está chegando uma pessoa que te ama muito, que tem orado muito por você, que tem pedido muito por você. E aí ele vai dizer, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser uma babá, uma cuidadora. Então, nós vamos eliminar essa questão do script. Não existe script. Cada realidade é única. Para cada caso, nós vamos entregar e confiar, estar aberto à nossa intuição, para que nós tenhamos a sensibilidade de usar a técnica e o recurso correto para cada tipo de situação e de entidade que estamos conversando. É mais ou menos como essa figura. Veja, os banquinhos aí é como se fosse o script, ou como se fossem as técnicas, os recursos. Para um eu uso uma técnica, para outro eu uso outra técnica. Ou seja, conforme essa situação, nós vamos utilizar a técnica certa para a gente atingir o objetivo. Lá na figura é para ver o jogo, vamos dizer assim. O nosso objetivo, na verdade, é o encaminhamento desse nosso irmão, né? Então, nós temos que ter essa paciência, tá? E o que é essa paciência? A gente não se atirar sofregamente a um interrogatório. Assim, ó, vamos controlar a nossa curiosidade. Porque quando a entidade se apresenta, nós também estamos curiosas para entender aquela situação. Então, nós temos que nos segurar, nós não precisamos começar a fazer muita pergunta, perguntas e perguntas e perguntas, querendo entender toda a situação. Nós temos que ouvir, nós temos que ter paciência, certo? Ouvir, vai ter desaforo, vai ter impropério, vai ter agressão verbal, né? Nós vamos apenas ouvir e nós não precisamos ter resposta para tudo. Quem é você? Por que eu estou aqui? Quem é você? Aí eu já vou lá e falo, eu sou uma trabalhadora do Cristo. Poxa, ele odeia Cristo, ou ele não conhece Cristo, conforme, né, a etnia da entidade. Então, eu não preciso responder, porque se eu não responder, ele já vai, em seguida já vem a segunda frase, já vem a terceira, e eu vou montando esse quebra-cabeça. Então, eu não preciso necessariamente dar respostas a tudo que ele falar. Tente fazer esse teste, tente ficar mais quieta, ouvindo mais, sem dar todas as respostas. Chega um momento em que ele para de falar. E nesse momento é o nosso momento, sim, de falar, né? Então, o momento assim, ó, quem é você? Eu posso responder, eu sou uma pessoa que foi destacada para vir aqui conversar com você, né? Mas, e já joga a bola de volta para ele. Sim, mas me diga, meu irmão, por que tanta raiva? Por que tanto ódio? O que te aconteceu? E veja se ele fale mais um pouco, né? Então, nós não precisamos primeiro, fazer um interrogatório, nós não precisamos responder a todos os questionamentos e todas as perguntas dele, e nós temos que ter essa paciência, essa sensibilidade de aguardar o momento certo em que nós vamos nos posicionar, nós vamos responder apenas aquelas perguntas que são realmente mais importantes, né? E vamos principalmente sentindo esse quadro, porque tudo que ele vai falando é como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando, né? Você vai identificando os sentimentos dele, você vai vendo se é homem, se é mulher, ou seja, nós nos posicionamos naquela escuta ativa, nós posicionamos como um psicólogo que está ali ouvindo o desabafo daquele irmão. Em determinados momentos, nós vamos utilizar
a energia. Aqui a gente usa, muitas vezes nós usamos, né, essa postura mais enérgica. E o que é usar energia? Não é agressividade, não é falta de educação, né? É você se posicionar de forma firme, porém com docilidade, né? Então, em alguns casos em que nós temos que chamar ele a alguma reflexão ou uma contenção, nós vamos usar energia. Então, a regrinha, vamos dizer, seria exatamente essa. Nós temos paciência, nós temos sensibilidade, nós usarmos do tato e também, em alguns momentos, nós vamos usar de energia, certo? E agora, se fosse assim, para a gente ter algum script, vamos dizer assim, né? Seria basicamente esses 6 passinhos aí, né? Então, o primeiro, de novo, o script qual é? Ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. Essa é a primeira regra. Segundo, tentar compreender a situação, o desenrolar, aquele quadro e, principalmente, o sentimento. Então, enquanto ele vai falando, você vai identificando. É ira, é raiva, é ódio, é ciúme, é inveja, é uma vingança. Conforme o que ele vai falando, você identifica o sentimento. Por que é importante identificar o sentimento? Porque conforme o sentimento, vai ser uma linha de encaminhamento. Porque se ele tem ódio, o ódio está vinculado ao quê? Ao amor. Então, a linha que você vai seguir é de buscar dentro dele esse amor. Porque o ódio ele está vinculado ao amor. Se a pessoa tem ódio, a pessoa tem amor. Porque senão ele teria indiferença, ok? Fazer poucas perguntas. Poucas. Você vai fazer perguntas apenas para tentar identificar, sabe? Para complementar aquela situação que você está em dúvida. Então, você interrompe o mínimo, interfere o mínimo possível, tá? Naquele diálogo, naquilo que ele está falando, tá? Ainda vai ser um monólogo para ele que vai estar falando, né? Então, assim, é um obsessor, é um mental, é um nível, é um homem, é uma mulher. Não necessariamente que nós vamos perguntar. Você é mental, o nível ele não vai saber, talvez nem responder, né? Mas você vai ouvindo e aí você vai complementando esse quadro, né? Se ele fala assim, ela me traiu, automaticamente eu sei que é um homem. Dificilmente seria uma mulher. Ele está falando, ela me traiu, né? Então, assim, então você já entende que é um homem que está ali. E você passa a tratar ele como irmão. Se não for, ele vai te corrigir, ok? Evitar perguntas desnecessárias. Por exemplo, há quanto tempo que o irmão está obsidiando? Se isso não for importante para o quadro, não é necessário você perguntar, né? Por que o irmão está acompanhando? Você já sabe que ele está acompanhando. Se você esperar ele falar, ele vai te dizer o que aconteceu. Então, tenha paciência para que ele fale. Você necessariamente não precisa perguntar, porque às vezes se você perguntar diretamente, ele não vai querer abrir as mazelas dele, os erros dele, né? Em alguns casos tem que perguntar, né? Você não conseguiu, vai perguntar, né? Evite desmerecer. O que é isso? Ele está te relatando alguma coisa, um sentimento, tá? E você fala assim, isso é sua criação mental. Então você está desmerecendo o sentimento dele. Tá? Isso o diminui, isso não colabora, isso não ajuda em nada numa doutrinação. Outra coisa, dar ordens para o sentimento dele. Ou seja, ele está lá sofrendo, ele está lá sentindo uma mutilação, ele está lá sentindo os ratos e as baratas, os ratos roerem, comerem ele vivo, por exemplo. No perispírito dele existe isso, essa criação... isso aconteceu, e isso ainda está presente na mente dele, no mental dele. Então, eu não posso dizer assim para ele simplesmente assim, isso já passou, isso não existe mais, certo? Porque isso existe, isso está lá, é um fragmento da alma dele que ainda está vivenciando aquilo. Então, eu não posso desmerecer ou dar ordens passando por cima como se aquilo não fosse importante para ele.
tá? Então, esses primeiros momentos, eles são muito críticos, assim, porque a gente não sabe qual é a causa do espírito, para que ele veio, se ele é uma pessoa inteligente, se ele vai ter o mínimo condições de diálogo. A gente não sabe qual o quadro que vai acontecer, né? O que vai se mostrar ali. Então, nesses momentos, a gente tem que se recolher, ficar em oração, na verdade, eu acho que é uma técnica bastante assim, enquanto que o médium está fazendo essa conexão com a entidade, né? Está começando a sintonizar, né, com a entidade, com esse irmão que vai se manifestar. Nós, enquanto doutrinadores, também podemos fazer essa conexão. Nesse momento, então, vamos deixar de ser frio, vamos deixar de ser automáticos, de fazer o protocolo. Vamos nós também nos recolhermos nesse momento e vamos pedir ao nosso guia, olha, vamos começar a próxima doutrinação, faça isso a cada doutrinação. Né? A cada abertura de campo, você faz essa conexão com o seu guia e faz o pedido, estou aqui como uma trabalhadora, que o meu guia esteja do meu lado, para que eu possa fazer o melhor encaminhamento possível para essa entidade, para esse irmão, eu estou aqui com o meu coração aberto, ou seja, faça uma oração de abertura de canal, para que você possa ter a ajuda, para que a sua sensibilidade ela esteja aberta para receber essa intuição e poder fazer o melhor encaminhamento possível daquela situação que vai se apresentar. E há muitos casos em que não é necessário eu identificar, por exemplo, se é um nível ou se é um obsessor, por exemplo. Há casos em que eu simplesmente posso encaminhar. Se está resolvida a situação, eu não tenho por que saber tudo. Né? Em alguns casos não é necessário. Assim como eu não preciso chegar para a entidade e falar assim, ele começa a falar, porque eu estou aqui, não quero sair daqui. Eu já chego para ele e falo assim, o irmão sabe que morreu? O irmão sabe que já desencarnou? O irmão sabe que já não está vivendo na Terra? Às vezes, muitas vezes, isso é um choque para ele. E ele não sabe, e essa não é a forma de você avisar ele. Talvez você tenha que ter primeiro todo um diálogo, para lá no final você mostrar para ele que não está mais vivo. Os materialistas, por exemplo, que é um dos tipos que nós vamos ver lá na frente, eles são muito, muito apegados. E você já colocar no primeiro ato de que ele está desencarnado, isso pode ser um choque e muito prejudicial ao encaminhamento. E não há necessidade, às vezes. Você encaminha, você soluciona ele da forma como está, e quando ele estiver lá junto com a equipe, em determinado momento vão avisar ele, vão dizer para ele, vão esclarecer da situação dele. Então, muitas vezes não há necessidade. Você vai ter esse sentimento, essa sensibilidade de falar ou não, se ele já desencarnou, qual é a condição dele, certo? É isso que fala assim, não necessariamente precisa ter esse script, você não precisa avisar para todos eles que eles desencarnaram. Se ele perguntar, as pessoas eu estou conversando, as pessoas não estão me ouvindo, as pessoas não, eu falo, elas não falam comigo. E aí você vai dizer, irmão, você já percebeu a situação que você está? Mas, então assim, não há script, eu não preciso primeiro, dizer para todos eles que desencarnaram, eu não preciso seguir a mesma regra para todos eles, eu não preciso fazer perguntas e perguntas e perguntas desnecessárias, né? Essa sensibilidade em relação à situação, se eu conseguir ter paciência e ouvi-los, eu vou conseguir desenhar esse quadro. E desenhando o quadro, eu vou vendo quais são os caminhos melhores para que eu possa ajudá-lo, certo? Se vai ser uma equipe médica, se vai ser uma boia de salvamento, né? Ou seja, aguardar ele falar para eu desenhar esse quadro e daí ver qual o melhor caminho que eu vou seguir. E falando de formas de incorporação, né? Só para a gente relembrar aqui.
incorporação. Nós dizemos, né, incorporação, mas de fato não existe incorporação. Não existe um espírito entrando dentro do corpo do médium, né? O que há seria uma manifestação. E há duas formas de ocorrerem essa manifestação. Uma delas é por sintonia. Como é que se dá a sintonia? O espírito, ele não precisa verbalizar palavras, certo? Ele apenas pensa, né? Ele pensa e o perispírito do médium, ele vai captar esses pensamentos da entidade e vai repassar para o cérebro físico do médium. O médium, ele vai ter essa capacidade de converter esses pensamentos do espírito em palavras e gestos, certo? Então, a isso nós damos o nome de uma manifestação ou incorporação, como queiram, por sintonia, certo? Então, o próprio médium, ele tem essa capacidade de converter, né, em palavras aquilo que o espírito está elaborando na mente. E o médium aí, ele tem um papel assim muito importante, porque ele vai segurar os ímpetos da entidade, ele vai segurar a agressividade, ele vai passar o mínimo necessário para que o doutrinador possa acompanhar o quadro e fazer o encaminhamento, né? Mas o médium aí, ele tem a capacidade de reter muita coisa, certo? Do que o espírito está falando, está pensando. A Tina comentou que teve uma oportunidade que o doutrinador estava ali conversando e a vontade da entidade, do espírito, era de dar um murro, um soco no doutrinador. E é lógico que o que faz? O médium, ele percebe essa vontade, mas ele vai, na conversão, ele vai tolir, ele vai segurar isso, né? Então, o doutrinador, nesse aspecto, ele vai auxiliar o médico. A postura do doutrinador é sempre, ele vai estar auxiliando a tarefa do médium. O doutrinador, ele tem que fazer da forma com que o médium sinta-se mais confortável possível, para que nós não dificultemos essa tarefa, porque existem muitos casos em que o médium, ele praticamente doutrina o espírito sozinho, porque às vezes o doutrinador faz algumas perguntas, faz alguns encaminhamentos que o próprio médium vê que tá equivocado, certo? Então, cabe ao doutrinador, sabe, captar essas questões, ter essa sensibilidade para fazer esse encaminhamento. E aí o Hermínio fala assim, ó, com apreciação emocional. O que é isso? O que é esse termo? É dizer assim, as nossas emoções estão envolvidas. Isso não é apenas um debate, né? Um frio debate, né? Coloque as suas emoções, aprecie as emoções da entidade com as tuas emoções. Bom, e a outra forma de fazer a manifestação é através do fenômeno, né, da voz direta. Então, nesses casos específicos, o espírito realmente fala, ele verbaliza. Então, ele usa o aparelho fonador do médium, certo? Ele se posiciona de forma em que ele vai falar mesmo, né? E aí o médium vai pelo perispírito e usando o fonador do perispírito e passando para o fonador físico, né? O aparelho de voz do médium físico vai passar as palavras, né, da entidade. E nesses casos a gente percebe essa diferença porque a voz do médium altera, né? Porque aí a voz dele fica diferente, porque é a voz do espírito mesmo, sabe? Quem escolhe isso, né? Se é voz direta ou se é sintonia? São as próprias características de cada médium. Tem médios que têm uma característica, faz só sintonia, outros faz voz direta, tem médios que trabalham com os dois, que é a própria característica individual de cada médium que vai manifestar se vai ser uma forma ou se será de outra forma. E nós comentamos antes
Por que que é importante a gente ouvir, né, a entidade e tentar enquadrar o sentimento dela? Porque toda vez em que tiver ódio envolvido, e aí isso é a recomendação do Hermínio de Miranda, né? Hermínio Miranda. Ele fala assim, toda vez que tiver ódio envolvido, é porque existe amor. Porque o amor e o ódio é as duas faces da mesma realidade, né? Ele fala assim, ó, que nós somos tão egoístas que a gente quer o objeto, a gente não aceita uma rejeição de um filho, a gente não aceita uma traição, uma rejeição de uma mulher, de um companheiro. A gente tão apegado ao dinheiro que se alguém nos usurpa, nós odiamos aquela pessoa, né? Ou seja, a gente odeia aquele que nos privou de alguma coisa que nós julgamos ser nosso, né? Então, por isso seria essa questão do egoísmo, né? E então, que para a gente desfazer esse equívoco de que a pessoa odeia, de fato, né? Nós temos que vincular, lembrar, orientar, achar uma forma de trazer essa realidade do amor para esse ser odioso, vamos dizer assim. Então, nós vamos aí dizer assim para ele assim que se ele está sentindo ódio, é porque ele ainda ama. Porque o ódio, ele não acaba, ele não exclui, ele não extingue o amor. Então, toda vez que nós tivermos essa questão de ódio envolvido, nós vamos buscar um fato, nós vamos tentar trazer dentro dele uma lembrança em relação ao amor. Se ele conseguir fazer esse contato com algum tipo de amor no passado, nós vamos poder chegar para ele e dizer assim, olha, viu, você não odeia, na verdade, você ama. E aí trazer, suscitar esse amor que está lá escondido, encoberto por esse ódio, né? E outras duas questões que é colocado. Então, assim, ele ressalta essa questão do amor e ódio, que é uma questão bem assim, é bem mais profundo, né? Tentei dar uma pincelada aqui. Mas eu acho que lá nos exemplos, quando a gente tiver os exemplos dos obsessores, a gente vai conseguir trazer essa questão mais na prática, tá? E as outras duas questões que ele coloca, que também é muito comum, é o remorso desenfreado. Muitas entidades elas são vítimas de magnetismo e de hipnose porque elas se detêm no remorso, ou seja, elas reconhecem que fizeram algo errado. Mas esse reconhecimento, esse remorso, ele só tem que ser uma porta de entrada para ele deixar para trás o erro e começar um novo caminho. Mas o que acontece nesse remorso, quando o remorso é muito crônico, vamos dizer assim? Ele não anda, ele estagna. E aí, os obsessores se utilizam dessa estagnação para o torná-lo mais vítima ainda, certo? Então, diz que é um processo muito... de entidades que nós recebamos que tenham que tem esse remorso, nós temos que estudar mais esse caso para poder de fato ajudá-lo a sair, sabe, desse quadro que ele se colocou. Isso falando de desencarnado, porque os encarnados, então, é praticamente impossível você ajudar se você não retirar do mental dele essa questão do remorso, porque o algoz, ele se alimenta desse remorso, desse sentimento. E que nós nos atentemos que muitas vezes estamos recebendo entidades extremamente agressivas, quando, na verdade, o que elas estão fazendo é um processo de fuga, ou seja, elas estão atacando, né, para não serem atacadas. Então, que nós tenhamos isso também em reflexão, em mente, em relação a esses obsessores. E agora vamos falar um pouquinho sobre desdobramento e o que acontece com o corpo mental, né? Como que se dá, o que é, porque a gente recebe muito corpo mental. Então, ele é essa forma, ele é mais ovalada, vamos dizer assim, né?
E esse corpo mental é o que se manifesta muitas vezes nas reuniões e do próprio médium quando ele faz o desdobramento, né? O desdobramento, então, ele se dá a longas distâncias, né? E ficam sempre ligados ao corpo, aos demais corpos do médium ou da pessoa que está sendo tratada. E nós vamos ver só uma... Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização, ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Então, esse desdobramento do corpo mental é como se fosse os nossos vários eus, né? São múltiplas personalidades que podem ser desdobradas e essas personalidades, elas vão ser atendidas, elas vão ser recolhidas, elas vão ser tratadas, elas vão ser curadas, tanto isso de encarnados quanto de desencarnados. E nós vamos ver nas figuras seguintes que estes corpos, que nós chamamos todos eles de corpo mental, veio mental, veio mental, veio mental. Independente do que nós recebamos aqui, nós sempre denominamos, nós classificamos como corpo mental. E nós vamos ver, então, na verdade, que não é apenas o corpo mental que nós recebemos aqui. Por quê? Nós conhecemos já que nós temos os 7 corpos, né? O corpo físico, que não se desdobra, né? Em seguida, nós temos o duplo etérico, o corpo etérico. Nós temos o corpo espiritual, que é o espírito, o perispírito, desculpa, ou também chamado corpo astral, se quiser. Nós temos o mental inferior e o mental superior. Então, são esses 4 corpos que têm a possibilidade de se desdobrar, ou seja, eles se desdobram e eles se manifestam, ok? E os outros 3, os demais, que não há esse desdobramento, não há essa manifestação, certo? Então, cada corpo, ele vai ter, além dele próprio, mais os seus níveis de consciência e seus subníveis, certo? E eles serão desdobrados conforme o sentimento, conforme a doença, ou seja, conforme a situação que será tratada. Por quê? Cada corpo tem o seu banco de dados, o seu banco de memórias. Então, nós teremos, o médium, ele terá acesso ao corpo conforme for a situação, conforme for o tratamento. Então, necessariamente, nós não vamos apenas desdobrar o corpo mental do encarnado, por exemplo, e não vamos
e não vamos, quer dizer, nós denominamos sempre que estamos, veio mental. E na realidade, na verdade mesmo, o que acontece é que conforme o que está sendo tratado é que vai vir o corpo, certo? Então, se é alguma questão de energia, eu vou estar tratando o corpo etérico, né? Onde ficam os chakras, e se tem algum problema de falta de energia, alguma coisa assim, vai ser o corpo etérico que eu vou tratar. Se eu estou tratando alguma questão de sentimento, de emoção, qual é o corpo que guarda emoção e sentimento? É o corpo espiritual. Então, vai ser desdobrado o perispírito. Se eu vou tratar de alguma questão em relação a inveja, tá no perispírito. Então, se eu estou trabalhando orgulho, mágoa, angústia, se eu quero trazer amor, se eu quero trazer gratidão, afeto, eu vou estar desdobrando o perispírito dele, que é o corpo relacionado ao sentimento. Se eu vou trabalhar vício, o poder, né, prazeres desenfreados, né, e eu quero colocar, chamar ele para reflexão, chamar ele para o raciocínio, né, ou seja, inteligência dele vai ser o mental inferior. Se eu tenho que trabalhar um comodismo, uma preguiça, aquele desânimo, e eu quero colocar nele força, fé, ou seja, eu quero trabalhar com a vontade dele, eu vou chamar o mental superior. Compreende? Então, conforme for o sintoma, conforme for a situação, conforme for o sentimento, o que será desdobrado, o que vier, será um desses 4 corpos. Lembrando que o duplo etérico, ele não consegue ser desdobrado a longas distâncias, máximo 6 metros. Então, quando for tratar de qualquer coisa relacionada à energia, centro de força, força vital, nós precisamos que a pessoa esteja presente, né? E estas são as 2 formas de tratamento que se faz, de atendimento, né, através desse desdobramento que nós realizamos, né? Veja só, na primeira figura, nós temos 4 médios, certo? Então, o primeiro médium, ele vai ter acesso direto ao corpo perispiritual, né? Ao perispírito. O segundo médium, ele já vai ter acesso ao corpo mental inferior. O outro médium ao corpo mental superior, certo? E aí aos seus subníveis, vamos dizer assim, certo? Então, essa é a primeira forma onde os corpos e os níveis desdobrados, eles comunicam através de diversos médios. Então, nós temos diversos médios que fazem essa comunicação, cada um com um corpo, né? O corpo mental, inferior, superior, perispírito, etérico, ok? Bem, a outra forma é quando um médium se desdobra o seu perispírito e o perispírito do médium acessa todos os corpos desdobrados do atendido, vamos dizer assim, do paciente, ok? Então, nesse caso aqui, quando o médium não desdobra o seu perispírito, vamos dizer assim, ele tem, vamos dizer assim, que é um atendimento direto. O médium consegue acessar apenas, se ele não está desdobrado do seu perispírito, o médium consegue atender um corpo mental apenas, um perispírito, ou seja, um corpo do paciente. Se você desdobrar o médium, o perispírito do médium consegue ter acesso a todos os corpos e todos os níveis do paciente, do atendido. Então, na segunda forma, é o perispírito do médium que vai conversar com todos os corpos do paciente para identificar o problema que está ocorrendo.
Na primeira forma, cada médium vai para cada corpo identificar o problema que está. Pode manifestar 2 corpos, 3, por exemplo, né? Nas nossas reuniões, por exemplo, acontece muito de o médium manifestar o mental, o outro médium também o mental. Mas vocês entendem que não são 2 mentais? O máximo que pode ser, um manifestou o mental inferior, o outro manifestou o mental superior. Mas são problemas que serão diferentes, porque cada corpo mental inferior e superior, eles guardam memórias de situações diferentes, correto? Então, você pode ter até 4 manifestações de mentais, a gente caracteriza como mental, mas no fundo não é mental, ok? Então, na segunda forma, o perispírito do médium, ele faz como se fosse uma varredura, certo? Ele consegue, pelo perispírito, ele consegue conversar com todos os corpos, identificar onde que está o problema, o principal problema, e fazer o atendimento daquele corpo que é identificado o problema, né? Nesses casos, para desdobrar o perispírito do médium, é uma contagem que se faz de elevação, desdobramento dos trabalhadores, elevando ao plano búdico, você conta até 21 e fica lá fixado o perispírito dos médiums, para que eles possam ter mais liberdade, vamos dizer assim, que eles teriam mais visibilidade, eles conseguem enxergar melhor quando os perispíritos dos médiums estão desdobrados. Lembrando que no final da reunião você precisa fazer uma contagem regressiva de 21 até 0, para que esses corpos possam ser acoplados, né, novamente nos médios, né, nos trabalhadores. A gente sempre faz o desdobramento, impulsionando, né, através dos pulsos magnéticos, né? Então, nós vamos em 1, 2, 3, 4, isso são os pulsos magnéticos, nós vamos fazer os desdobramentos. A mesma forma, os acoplamentos também sempre se fazendo através dos pulsos magnéticos. E com esta técnica, nós conseguimos desdobrar todos os corpos, né? Mental, superior, inferior, perispírito, etérico, de qualquer ser, né? Encarnado, desencarnado, nós conseguimos ter acesso a esse arquivo, né, de cada um dos corpos, nós conseguimos ter acesso a todas as informações e a facilidade que se tem de trabalhar com estes corpos e com essas informações é muito mais facilitada, então, com o uso da apometria, certo? Este ponto aqui, ele é um ponto, assim, muito importante e talvez nós até devêssemos voltar a esse estudo mais aprofundado, nos aprofundar um pouquinho, né? Porque é bem interessante, assim, né? E não que a gente tenha que saber, por exemplo, quando nós estamos fazendo o trabalho, veio o perispírito, então foi o corpo espiritual, ou foi o etérico que veio, né? Nós classificamos todos eles como mental. Mas com esse conhecimento, a partir do momento em que vier a situação, vier o problema, a gente já vai perceber, a gente já vai saber que o que veio foi o perispírito, que foi o mental inferior, que foi o superior, por causa do que for narrado, do que for tratado, a gente tendo esse conhecimento de que cada corpo ele detém determinado banco de memórias, os arquivos estão relacionados ou a inteligência, ou a vontade, ou a sentimento, né? Então, eu já vou saber que tipo de corpo que foi, né? Isso tem algum resultado prático? Não, é só para nosso conhecimento mesmo, né? Para a gente não achar que a gente só desdobra mental, né? Vai ter algum resultado diferente se eu não souber? Não, não vai ter resultado diferente, nós vamos tratar do mesmo jeito,
certo? Mas se existe a informação, né? E se nós estamos aqui buscando esse conhecimento, é bacana a gente estudar mais, a gente saber mais, porque cada vez mais a gente vai ficar com mais segurança, inclusive, de saber tratar os casos que aparecem, né? Acho que é mais nesse sentido apenas, né? Então, aqui tem mais uma demonstração, tá? Exemplificando, aqui nós temos 3 médiums, então, assim, ó, um médium está acessando o mental superior e ele acessa, além do mental superior, todos os subníveis do mental superior. O médium 2, ele está acessando o mental inferior e todos os subníveis do mental inferior. E assim também com o médium 3, né? Que ali ele está acessando na figura o corpo astral e todos os subníveis do corpo astral, né? Então, um tratou da emoção, né? O outro tratou do sentimento, da energia, e assim a gente vai estudando e conhecendo mais sobre esses corpos. Agora, olha só que interessante. Nós vamos ir para os tipos de obsessões. Agora que a gente começa a entrar mesmo no nosso tema, tá? Conversamos mais de 1 hora para dar esse preâmbulo, essa conceituação e a postura, né, que Hermínio Miranda coloca no livro dele. Então, agora que a gente entra nos tipos de obsessores. Então, ele classificou os 40 anos de atividade dele, que ele classificou, e nós começamos com o mais fácil, vamos supor assim, né, deles, que são os espíritos sofredores. Mais fáceis do que? O mais fácil de encaminhamento, né? Quem trabalha com isso sabe que quando você recebe os espíritos sofredores, eles são mais fáceis de você conseguir fazer esse encaminhamento. Por quê? Porque eles não são considerados obsessores. Espíritos sofredores, eles normalmente, eles são o que a gente chama, não é obsessão, seria uma indução espiritual, né? Ou o famoso encosto, pode ser também, né? Eles são mais fáceis, porque eles já vêm com esse sofrimento incutido e eles já estão querendo ajuda. Então, eles não vão estar numa postura refratária, né? E ele cita diversos casos no livro, e eu trouxe aqui 4, num resumo, né? Para a gente ver que tipo de encaminhamento que pode ser dado nesses casos, né? Então, ele fala que teve um sacerdote que ficou muitos séculos, veja bem, foram séculos, preso num calabouço, certo? E no momento que o doutrinador foi pedir, já que ele era um sacerdote, né, e foi pedir para ele fazer uma oração, quando tocou na palavra Jesus, ele teve como se fosse um surto, né? Porque ele achava um sacrilégio, ele como sacerdote tinha traído a palavra de Jesus e ele não conseguia pronunciar, sabe? De tão forte que era aquela imagem de Jesus, né, para ele. Outra história também, de uma entidade que também veio de um calabouço, estava totalmente cego, ele não conseguia falar, ele só se comunicava por gestos, né? Teve mais um que estava preso e sentia as carnes, né, roída por ratos e baratas, depois de muito tempo que ele estava preso. E um último foi um que estava com o braço totalmente paralítico, e quando foram consertar, né, o braço dele, ele pediu pelo amor de Deus que não consertasse, porque ele iria novamente açoitar as vítimas dele. Esse caso, ele tinha matado a facada a esposa e os filhos, certo? Então, o que a gente está trazendo esses casos aqui para exemplificar, né? Estas dores, elas não são criações mentais. De fato, eles trazem no perispírito essas enfermidades,
certo? Então, eles, de fato, eles estão cegos, eles estão deformados, eles estão mutilados. O perispírito dele está daquela forma. E na mente, eles ainda vivem aquela tortura, aquele horror que aconteceu na vida dele. Então, nós não podemos, quando um espírito sofredor, nós não podemos chegar para ele e falar, isso não existe, isso é criação mental sua, passe para a vida seguinte. Porque um fragmento da alma dele está vinculado, sim, àquela situação de horror que ele viveu. Então, é importante a gente ter isso muito consciente de como que você vai conduzir essa situação. A cada situação, se ele fala que está cego, se ele fala que está com os ratos roendo o corpo dele, se ele está com o braço paralítico, conforme ele for relatando, nós vamos ter uma postura de encaminhamento. E essa sensibilidade que nós temos que ter, porque imediatamente eu não tenho que dizer que aquilo é criação mental ou que ele vai passar por uma vida à frente. Eu tenho que retirar ele daquela situação penosa, daquela situação de horror, né? Então, se ele foi vítima de um afogamento, se ele foi jogado num poço, se ele está preso na lama ou numa areia movediça, se ele se precipitou num precipício, se ele se jogou num abismo, né? Se ele levou um tiro na cabeça ou se ele deu o tiro na cabeça, se ele foi vítima de uma pedrada ou de uma paulada na cabeça, se ele foi vítima do envenenamento, ele vai estar preso a essa situação. Então, a nossa parte vai ser de ajudá-lo a sair, como se de fato essa pessoa estivesse ainda vivendo aquilo. Então, de um afogamento, eu vou jogar uma boia salva-vida, eu vou mandar uma corda para ele sair daquele poço, eu vou... se ele se jogou num precipício, o corpo dele vai estar todo mutilado lá embaixo, eu vou chamar uma equipe de socorro com atendimento médico, eu vou ajudar a recompor as partes desse corpo. Como é que eu recomponho? Aí é uma das técnicas que a gente usou, eu acho que é a eriatria, não foi? Em que a gente faz a contagem dos pulsos, né, dos pulsos magnéticos, recompondo o corpo, né? Nós vamos fazer os pulsos, fazendo a recomposição do braço paralítico, nós vamos começar a fazer a movimentação, tudo com pulsos, certo? Com cadenciados. Os pulsos não é assim, 1, 2, 3. 1, 2, 3, você arrumou. 1, 2, 3. Não, você faz, nós temos que ajudar a equipe espiritual, certo? Porque o que faz os pulsos magnéticos funcionarem é a vontade do observador que interfere no átomo, no elétron. Então, nós temos que ter essa vontade, é a nossa mente que vai fazer, junto com a nossa voz e o nosso estalar de dedos, certo? Então, nós vamos oferecer remédio analgésico para bebê, nós vamos colocar maca para eles deitar, porque ele vai estar lá, eu não posso dizer vai andando, às vezes eles falam, eu já estou em condições de andar e vai, né? E nós vamos encaminhar para o posto de atendimento. Mas é importante assim, ó, eu não posso, por exemplo, se ele está séculos e séculos recluso num calabouço, na escuridão, eu não posso dizer, olha o espírito de luz, você está vendo os companheiros aí do lado, ó, tem uma equipe de luz a seu lado. Ele não vai conseguir enxergar, porque ele vai estar cego. Eu não posso dizer, acendi a luz, eu estou no escuro, vou acender a luz. Então, o que você vai dizer? É isso que tem que ter o tato e a sensibilidade. Você vai trazer uma vela. Olha, está chegando alguém. Lá no fundo, uma vela muito tênue, porque senão eu vou cegar ainda mais ele se eu vier com uma luz, certo? Um caso, por exemplo, de um exemplo que aconteceu, que ele tinha caído do cavalo e ele morreu porque a cabeça bateu numa pedra, ele estava com a cabeça assim, né, estourada. E no momento em que eu fui chamar o atendimento, eu não vou poder chamar uma ambulância, porque se ele caiu do cavalo e morreu, é uma coisa antiga, certo? Então, eu vou chamar uma carruagem, que está vindo um médico com uma carruagem, que desceu uma enfermeira que está atendendo. Então, eu vou adequar a ajuda conforme a situação que aquele espírito está vivendo. Se ele está num calabouço, hoje em dia, atualmente, não se tem mais calabouço, né? Pelo menos assim, vamos dizer que a gente tenha conhecimento. Então, isso é uma coisa muito antiga. Então, os recursos, as técnicas que eu vou usar, as pessoas que vão ajudar, também tem que ser daquela época.
Mesma coisa que a gente comentou. Se é um oriental, não adianta falar de Jesus, porque ele não vai saber, né, do que se trata. Mas esses casos dos tratamentos aos sofredores são casos mais fáceis, porque eles não estão refratários para ajuda. Entretanto, nós, para ajudá-los, temos que ter essa sensibilidade de por exemplo, nesse caso, não há necessidade nenhuma de falar, você sabe que você já desencarnou, você sabe que você já morreu. Não. Eu tenho que sempre, assim, ajudá-lo a sair daquele transe. Eu tenho que apagar isso da memória dele, mas não com uma ordem para que ele esqueça o que ele está vivendo. Ao contrário, eu tenho que ajudá-lo a sair daquele momento, certo? Então, eu resgato ele do afogamento, eu resgato ele do poço, eu trago ele, se ele está operado, morreu numa cirurgia, eu vou fazer os médicos terminarem a cirurgia, vão costurar ele, vão dar o remédio e vão adormecê-lo, e aí ele vai para o posto de atendimento. Lá no posto de atendimento, eles vão dar notícia para ele dessa nova situação que ele se encontra, ok? Então, eu acho que esse é mais tranquilo, a gente só precisa ficar atento de adequar a situação ao recurso que vai ser utilizado, né? Bom, do mais fácil, que é o tratamento aos sofredores, nós passamos para o mais difícil, né? Então, um está aqui embaixo na escala de 0 a 1, e o outro está na escala de 9 a 10, tá? Que são os dirigentes das trevas, certo? Esse tipo, né, de obsessor, ele é o dirigente mesmo, é muito difícil que ele se manifeste numa reunião, certo? Normalmente, quem é também difícil e que se manifestam aqui são muitos executores, né? Os conselheiros, né? Mas o próprio dirigente é muito difícil que se manifeste, tá? Mas eles têm, vamos dizer assim, o costume, né, de vir a reuniões, sim, mas mais como observadores, tá? Então, eles vêm a reuniões, na verdade, para implantar aparelhos, para poder estudar, né, sondar como que se dá a reunião, sondar as técnicas de debate, sondar as técnicas de diálogo, para estudar realmente as pessoas, né? Eles são muito, muito poderosos e diz que normalmente são pessoas que são entidades que, em vida terrena, ocuparam cargos hierárquicos muito, muito elevados, né? E eles vêm com toda a equipe deles, com séquitos, com roupas, com carruagens, ou seja, eles vêm todo paramentados, né? Para fazer, quando fazem a aparição. Não tem paciência nenhuma para conversar, né? Porque eles estão muito acostumados a dar ordem e serem obedecidos, né? E assim, se aparecer, né? Se aparecer, o tratamento que nós temos que fazer é com todo respeito, sentimos-nos honrados com a sua presença e tal, ouvir, né, atentamente o que eles têm a falar. Normalmente eles vêm dar o recado e vai embora, tá? E caso, né, a gente não consiga, porque nesses casos nem regressão muitas vezes funciona, mas podemos tentar, né, uma regressão para ver se a gente consegue conectá-lo ao drama, né, que ele viveu, né, e que o levou para este caminho, né, das trevas. Normalmente, assim, ó, nesses casos, costuma acontecer o quê? De um outro médium incorporar um guia, e esse guia faz o debate com o dirigente das trevas. Entende? Então, assim, não é o doutrinador que doutrina. Então, vem um guia, porque daí esse guia vai ter uma capacidade maior de fazer essa discussão. E é um nível de discussão, assim, vou dizer assim, que é bem elevado e às vezes de muito respeito, sabe? Porque eles se conhecem.
sabe das capacidades de cada um. Então, tanto um quanto o outro se respeitam. O próximo que Hermínio Miranda comenta é o planejador, também chamado de conselheiro. E ele fala que essa entidade ele é muito disputado nas organizações do submundo, porque ele é muito inteligente, ele é muito culto. É como se fosse você contratar alguém para fazer o teu planejamento estratégico na sua empresa. Então, ele fala que ele tem uma capacidade de estudar, eles são contratados pelas organizações, são muito bem pagos por essas organizações, e eles são contratados para estudar os grupos. Então, como se fosse aqui, né? Ele iria estudar cada um dos integrantes do grupo. Então, ele elabora toda uma estratégia para que cada pessoa do grupo seja atacada. Então, numa casa espírita, por exemplo, que o dirigente é homem, então ele vai estudar esse homem, depois o vice-presidente, depois a equipe de doutrinação, de desobsessão. Então, ele pode, por exemplo, começar a incutir, de alguma forma, ele vai elaborar uma estratégia, vai dizer, olha, esse presidente da casa aqui, nós vamos usar a libido. O outro nós vamos usar o poder. O outro, então ele vai classificando. Então você vê que em muitas casas, por exemplo, acontece de o dirigente se envolver sexualmente com alguém, uma mulher da casa e aquilo acaba por vir à tona ou seja, então tudo isso é muito bem arquitetado e planejado por esse conselheiro. Ele é muito frio, ele é muito calculista e ele passa de organização para organização, certo? E quando eles vêm numa reunião dessas, né? E eles são convertidos, as organizações elas recebem um baque muito forte e eles vêm tentando recuperar esse conselheiro, sabe? Porque diz que eles são quase que insubstituíveis, sabe? De peça-chave tão importante. Eu sugiro até que dê uma pausa no vídeo e leia uma descrição aqui do planejador, tá? Para ver todas as características, eu não vou ler aqui, mas dá uma pausa e lê todas essas características para você ver como é interessante essa figura que fica trabalhando junto às forças involutivas, né? Bem, é difícil de convertê-lo também, sabe? Mas diz que há uma forma, né, que pode ser feito isso, é de você oferecer ajuda para algum ente amado, algum ente querido dele, que ele não tem acesso, sabe? Então, você pode começar escutando tudo, primeiramente, aquela regrinha básica que nós já vimos lá, e aí você vai perguntar, existe alguém, olha, estou sentindo, eu sei que tem uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito, então vai ser um filho, vai ser uma filha, vai ser alguém que ele tem uma ligação afetiva muito forte, e ele não tem acesso a essa pessoa, certo? E você, então, oferece o grupo, vai oferecer ajuda àquela pessoa, certo? Então, olha, nós queremos ajudar essa pessoa, né? É sua filha, por exemplo, nós queremos ajudar essa pessoa. Nós podemos ajudá-la, nós podemos chamá-la aqui, nós podemos oferecer a nossa ajuda. E é uma tentativa, é uma forma de você se mostrar que mesmo ele fazendo mal, mesmo ele arquitetando a destruição do grupo, o grupo está disposto a ajudar uma pessoa que é muito cara a ele. E isso diz que tende a mexer com as fibras dele. E que você, dessa forma, amolece, vamos dizer assim, o seu coração e você tem a possibilidade, aí sim, de doutriná-lo, né? De encaminhá-lo. E o último, então, que nós vamos ver hoje, né, para encerrar, que já vai dar 1h30, né? O último que nós vamos ver da classificação é os juristas. Então, diz que esses juristas também, né? Eles são
muito autoritários e eles são seguidores rígidos da lei. Nós sabemos que nas sombras, as organizações, elas também têm. Elas têm tribunal superior, eles têm instâncias, eles recorrem, eles têm recursos, eles têm promotores, eles têm juízes, ou seja, há um tribunal, né? E quando nós recebermos, né, pessoas que digam, entidades que digam que estão seguindo leis, que eles estão apenas seguindo essas leis, que eles estão... Eles se exoneram de qualquer culpa porque eles são apenas seguidores de leis e eles estão baseados em processos. Então, ele até vai comentar, olha, o fulano matou o filho de tal pessoa, né? Você acha justo ele matar? Ele matou, ele merece a pena dele, não é assim? Ele errou, eu vou aplicar a lei, eu só estou aplicando a lei. Você quer me culpar por isso, por eu querer a justiça? Então, muitas vezes a gente vai assim, mas a justiça é de Deus, mas a justiça é divina, você está querendo aplicar a justiça com as próprias mãos. A gente vai nessa linha, né? Então, a sugestão que se tem nesses casos ali específicos é você usar uma artimanha, vamos dizer assim, né? Você pede para buscar um processo, você fala assim, olha, já que você é tão bom nisso, que você sabe julgar tão bem, eu gostaria de aproveitar a sua visita e te pedir uma ajuda. Eu estou com um processo e eu queria que você analisasse esse processo para mim. Preciso da sua ajuda para analisar o processo e ver que pena que você daria, né, para esse réu. E aí você manda buscar o processo, você pede para ele observar, folhear o processo, ver o crime que está cometido. Diz que crime que está aí, ele vai relatar qual é o crime, né? E no final você fala assim, olha, como jurista, que pena você daria, né, para esse réu? E ele vai condenar sumariamente, com certeza ele vai dar, né, uma pena de execução de morte, alguma coisa assim, né? Então, no final, você pede, por favor, que ele olhe o nome dessa pessoa, ele olhe e veja quem é o réu. E aí ele vai se defrontar, ele vai se deparar que é ele mesmo o réu desse processo, certo? Com surpresa é isso que vai acontecer. E aí você vai dizer, olha, a pena que você deu é pena de morte e tal, mas no Tribunal de Jesus, no tribunal com o qual a moral de Jesus nós trabalhamos, ele não condena dessa forma, né? As pessoas que erram, né, que cometem erros, equívocos, né? Nós perdoamos, nós tratamos com o perdão e recomeçamos, seguimos em frente. Então, essa é uma forma, né, de você sensibilizá-lo, né? Ou seja, você coloca ele frente a frente, né? É uma forma que você tem acesso a ele e você coloca ele frente a frente com o seu próprio erro, de uma forma bem criativa também, né? E nós finalizamos aqui a parte 1. Na segunda parte, nós vamos dialogar, conversar sobre as técnicas e recursos apométricos, além de darmos continuidade aos tipos de obsessores e juntamente com como agir com cada um deles, as dicas de como a gente pode agir com cada um desses obsessores.